vez era um demônio. Será que o espinho na carne de Paulo era um demônio? Quem acha que era, levanta a mão. Quem acha que não era, levanta a mão. Olha aí, o povo está aprendendo. Estou pregando para pessoas que conhecem a palavra, mas eu desculpe lhe dizer, o espinho na carne de Paulo era um demônio. Só que é... eu estou olhando para vocês. Só que era um demônio que agia através de pessoas. Está entendendo, querido? Porque o demônio é um ser espiritual que para atingir, para fazer alguma coisa, ele tem que usar de pessoas. Está me entendendo, irmãos? E isso fica muito claro quando Paulo identifica o seu espinho na carne e coloca nele um nome de identificação com o nome de mensageiro de Satanás. Mensageiro é a palavra anjo. Em algumas tradições, as melhores e mais antigas, no lugar de mensageiro tem um anjo enviado por Satanás. De formas que Paulo deixa bem claro que o seu espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. E para que não me exaltasse demais pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. A ação do sofrimento e humilhação do apóstolo Paulo tinha como fonte ação demoníaca. Glória a Deus. Você vai já entender melhor. E Paulo não tinha poder para expulsar demônio? Glória a Deus. Só que esse demônio não se manifestava em ninguém para Paulo expulsar. Ele influenciava as pessoas. Era ele que estava por trás da ação das pessoas, que perseguia, que maltratava, que fazia um monte de coisa. Começando a entender, irmãos? O que era então o espinho na carne do apóstolo Paulo? Presta atenção, agora vai a resposta clara e direta. Eram os inimigos do seu ministério. Era um grupo de judeus crentes que não concordavam com a doutrina que Paulo pregava. Presta atenção. E por isso eles o perseguiam por onde quer que ele andasse. Perseguiam Paulo, tentavam desmanchar tudo que Paulo fazia e tentavam matar o apóstolo Paulo através de tumultos e invenção de mentiras. Está entendendo, queridos? O espinho na carne do apóstolo Paulo eram pessoas influenciadas por um determinado espírito maligno que foi separado por Satanás lá no inferno, com um único trabalho para ele fazer na terra: usar pessoas para perseguir e maltratar o apóstolo Paulo. Meu Deus do céu. Nós estamos chegando no dia de hoje, tenha calma. Através de tumultos, mentiras, perseguição. Queridos, esse grupo de judeus, eles andavam atrás de Paulo, por onde Paulo andava. Vou dar aqui um exemplo dos Gálatas. Pronto, dos Gálatas. Paulo esteve, presta atenção, olha para mim que você vai já entender. Paulo esteve na região da Galácia e parou lá por causa da enfermidade nos olhos. Ele pregou o evangelho e os Gálatas ouviram a palavra, creram e receberam a salvação.
Assim que Paulo seguiu viagem, ficou bom, melhorou dos olhos, seguiu viagem, esse grupo de judeus inflamado por um demônio chegou na região da Galácia, chegou para os Gálatas e misturou a doutrina, bagunçou a palavra e estava desviando os irmãos da fé. Aí você pega e abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, e vê o apóstolo Paulo dizendo assim: eu estou admirado de ver quão ligeiro vocês passaram do evangelho verdadeiro para um falso evangelho. Por quê? Porque era exatamente o que esse grupo fazia. Tudo que Paulo fazia, eles trabalhavam para desmanchar. Meu Deus do céu, irmãos. Quem começou a entender, irmãos? Atos, capítulo 17, verso 5. Começa a mostrar essa ação. Mas os judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens maus dentre os vadios, naquele tempo já tinha, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, que estava hospedando Paulo, os procuravam para entregá-los ao povo. Eles alvoroçaram essa cidade e perseguiram Paulo, e Paulo teve que fugir dessa cidade por causa dessa perseguição. Jason era um obreiro de Paulo que morava nessa cidade e estava hospedando o apóstolo. Como eles foram lá e não acharam o apóstolo, fizeram isso com aquele que hospedava ele. Deu para entender, irmãos? Era muito ódio, era uma perseguição muito grande. Para onde Paulo ia, eles iam atrás, levantando tumultos, gerando mentiras. Agora dê uma olhadinha lá, Atos 17, 13. Paulo já está em outra cidade. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era anunciada a palavra de Deus, foram lá agitar e sobrelevar as multidões. Paulo passou para outra cidade, e o que foi que eles fizeram? Foram atrás e levantaram mais um tumulto, e Paulo, no começo da pregação do evangelho em Bereia, teve que fugir de novo. Agora isso trazia uma tristeza muito grande para Paulo. Vocês estão começando? Quem começou a entender, irmãos? Começou a entender, queridos? Assim que o povo começava a receber a palavra da salvação e começava a se alegrar, esses judeus perseguidores chegavam e causavam a maior confusão, inventavam mentira, pagavam pessoas, faziam de tudo para atrapalhar e destruir a obra, o trabalho e o ministério de Paulo. E eles faziam isso movidos por quem? Por inveja, mas por trás disso tinha uma entidade espiritual, ao que o Paulo chama de mensageiro de Satanás. Eles trabalhavam movidos, levados, dirigidos por um demônio. Quem está entendendo? Quando Paulo não aguentou mais, Paulo começou a orar, pedindo que o Senhor repreendesse isso e afastasse isso dele, o qual ele denominou de espinho na carne. De onde foi que Paulo tirou a expressão espinho na carne, irmãos? Será que ele pisou num espinho, doeu o pé, e ele disse: aquele grupo é igual a esse espinho no meu pé? Ô, coisa para doer. Você acha que foi isso? Não? Claro, só existiu o Antigo Testamento. Paulo tirou a expressão espinho na carne do Velho Testamento. Números, capítulo 33, verso 55. Mas se não lançardes fora os habitantes da terra de diante de vós, os que deixardes ficar vos serão como espinhos nos olhos, e como abrolhos nas nossas ilhargas. Você sabe o que é uma ilharga?
Todos nós temos ilhargas, viu, irmão? É as costelas. Nas vossas ilhargas. E vos perturbarão na terra em que habitardes. Espinho nos vossos olhos, ou então furando as vossas costelas. Está falando de quê esse versículo? De espinhos literais? De espinhos de limoeiro? Não, querido. Esses espinhos aí são pessoas, são os habitantes da terra, aonde o povo de Israel ia conquistar e habitar, e que se eles não colocassem todos eles para fora, eles seriam perseguidores deles e seriam como espinhos para eles. Os habitantes de Canaã que ficaram habitando com eles foram os espinhos na carne dos israelenses. Por quê? Porque os perseguiam. Eram os seus inimigos. Josué capítulo 23, verso 13. Já tem gente dizendo assim: pastor, tem uns espinzinhos por aqui. Sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós. Porém elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vos deu. Os espinhos dos israelenses eram os seus inimigos. Quem começou a entender? De onde foi que Paulo tirou a expressão espinho na carne? Lá do Velho Testamento, e essa expressão era bem conhecida entre os judeus, entre os israelenses na época de Paulo. Todo mundo que estava sofrendo uma perseguição, um ataque, alguma coisa, através de outra pessoa, a pessoa dizia assim: o fulano ou a fulana é o meu espinho na carne. Diga para o seu irmão, diga: irmão, espinho na carne representa aquela pessoa ou as pessoas que te perseguem, que falam mal, que não gostam de você, que não querem o seu bem. São os espinhos na carne. Alguém começou a achar que tem espinhozinho por aí? Tem. Que é isso, irmão? Tem espinho por aí. Juízes capítulo 2 e verso 3. Antigo Testamento, foi de onde Paulo tirou a expressão espinho na carne. Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão quais o quê? Espinhos nas vossas costelas, e os seus deuses vos serão por laço. O que é ter um espinho na carne? É ser perseguido e estar rodeado de inimigos. Deu para entender? Quem entendeu agora até aqui a palavra? Olha como o nosso entendimento foi começando a ficar aberto sobre esse tema, espinho na carne. Glória a Deus. Já sabemos de onde Paulo tirou. O que é que representa os espinhos na carne? Inimigos, perseguidores. Muito bem. Paulo tinha isso? Inimigos, perseguidores. Eles eram inflamados por quem? Diga, por um mensageiro de Satanás. Do mesmo jeito que Israel era cercado de inimigos, Paulo se achou cercado de inimigos e perseguido. Isso trazia para ele sofrimentos. Glória a Deus. É bom aprender a palavra, irmão. A palavra liberta, a palavra ensina, a palavra abre o entendimento. Agora, queridos, podemos entender o que é que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Agora ficou claro. Glória a Deus. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias que as perseguições geravam. Aleluia, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Essas fraquezas, querido, presta atenção que Paulo diz que agora, entendendo o plano de Deus, por quê? Presta atenção,
Paulo, quando ele viu que era terrível a perseguição que moviam contra ele, prejudicava ele pessoalmente, o seu ministério e a pregação do evangelho, Paulo foi orar. Às vezes Deus permite que os espinhos venham para a gente orar. Aleluia. Presta atenção. Capítulo 12, verso 8. Foi que Paulo fez por causa dos espinhos na carne. Acerca do qual 3 vezes roguei. Tem outra versão que diz orei ao Senhor que o afastasse de mim. Por causa do espinho, Paulo fez o quê? Orou. Glória a Deus. 3 vezes. Verso 9. Ele me disse, resposta da oração: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não disse, eu vou tirar os teus inimigos, eu vou afastar esse demônio que os usa, eu vou acabar com essa perseguição. Paulo, eu não vou fazer nada disso, eu vou te fortalecer na minha graça. Aleluia. Aleluia. Vire para o seu irmão e diga: irmão, não adianta. Deus não arranca os espinhos. Ele nos enche da sua graça. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem entendeu, queridos? E tem mais. Se você arrancar o espinho por conta própria, nasce outro. Por que Paulo agora se gloriava no verso 10 das suas fraquezas? Vou lhe explicar. Porque o ser humano, Paulo, se zangava e queria se livrar dos espinhos. Mas o Espírito Santo em Paulo dizia: os espinhos fazem parte da minha vontade e você ainda tem que amá-los e respeitá-los. Meu Deus do céu. Aleluia. Aí Paulo se rendeu à graça de Deus e disse: quer saber de uma coisa? Agora eu vou ter a felicidade na minha fraqueza. Quando eu tiver vontade de se revoltar contra os espinhos, a graça do Senhor me basta. Vire para o seu irmão e diga: irmão, não se revolte com os espinhos. Busque a graça e o poder de Deus, que é muito melhor para a sua vida. Oh, meu irmão. Glória a Deus. Paulo disse agora que se gloriava, se alegrava nas injúrias. Sabe o que é? A mentira que eles inventavam sobre ele. Glória a Deus. Já pensou, queridos? Paulo ficou completamente debaixo da graça. Crente debaixo da graça, queridos, não quer quebrar a cabeça dos espinhos. Agora, o crente na carne quer arrancar o espinho, quer dizer um monte de coisa na cara do espinho, quer pegar o espinho lá fora, quer dar uns tapas no espinho, quer botar o espinho para fora de casa. É o crente na carne, zangadinho com o espinho. Mas o crente no espírito sabe que ele está coberto pela graça de Deus e que ele é mais do que um vencedor no final de tudo. A glória! Aleluia! Oh, meu irmão, deixa o espinho aí, porque ele faz
parte da obra de Deus na tua vida. Se não fosse o espinho, tu não orava. Você está entendendo, irmãos? Aleluia. Foi isso. Entendeu? Foi isso que Deus disse para Paulo. Sei, Paulo, eu não vou arrancar o espinho, não. Eu vou te encher da minha graça. A minha graça te dá força para tu vencer o espinho. E tu vai vencer o espinho amando o espinho. Pastor, eu ainda tenho que amar o espinho? Tem. Pastor, mas o espinho cutuca minhas costelas. Amo o espinho. Paulo sentia prazer nas necessidades. Por quê, pastor? Porque por causa da perseguição dos judeus, ele não podia trabalhar, queridos, que era o que ele gostava de fazer quando ele chegava numa cidade para pregar o evangelho. Ele gostava de fixar residência e trabalhar naquele lugar para se sustentar, e enquanto ele morava no meio deles, pregava o evangelho e ganhavam eles para Jesus. Mas quando Paulo chegava num determinado lugar, os espinhos chegavam atrás. Vocês estão entendendo, irmãos? E muitas vezes Paulo passou necessidade de pão, porque não tinha tempo de se sustentar e ganhar dinheiro para viver. Aí ele disse: eu aprendi também a ter prazer, a me gloriar até nas necessidades. Aleluias. Por quê? Porque Deus diz que os espinhos fazem parte da minha vida. Sei que você está alegre. Mas da mesma forma como tem alguém que é espinho para a sua vida, quem sabe você também é espinho na vida de alguém. Aí você diz assim: pastor, então deixa o espinho aí mesmo. Deu para entender, irmão? Ele tinha prazer nas perseguições. Eram o que? As ameaças que Paulo sofria pelos judeus que o perseguiam. Ele tinha prazer nas angústias que isso lhe causavam. Tudo junto causava aflição em Paulo. Meu Deus do céu. Aleluias, como a palavra nos ensina. Paulo os identifica de uma forma muito clara nas suas cartas. Vamos ver se eu estou certo ou estou errado, falando que os espinhos de Paulo eram seus inimigos, e muitas vezes os judeus crentes. Vocês estão pensando que eram os incrédulos que perseguiam Paulo? Então vamos dar uma olhadinha em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 a 15. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Ele pregava o evangelho, ganhava vidas para Jesus, seguia a sua viagem missionária, chegava um dos inimigos de Paulo, também se dizendo o quê? Apóstolo, e desmanchava tudo que Paulo tinha feito, ensinado, e o seu próprio testemunho, inventando mentiras sobre ele, para a igreja que ele tinha formado. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Continua, já começou, vamos dentro. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarçam em ministros de justiça, ao fim dos quais será conforme as suas obras. Está vendo como eram falsos crentes? Quem eram os espinhos na carne de Paulo, filho? Falsos crentes. Eita, meu irmão. Gálatas 2:4. Falsos irmãos. Isto vos causa, por causa dos falsos irmãos, intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo para nos escravizar. Eles o quê? Se infiltravam. Para quê? Para ajudar? Não, para estragar e destruir. Como é o nome disso? Espinhos na carne. Quem entendeu, filhos? Ai, Jesus. Glória a Deus. Espinho é bicho que tem vida longa, porque estão vivos até hoje. 2 Coríntios 11:26. Em viagem muitas vezes, olha o que é que Paulo sofria. Perigos de rios, perigos de ladrões, salteadores, perigos dos da minha raça, judeus,
perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Como era o nome dos falsos irmãos? Para todo mundo entender, diga para o seu irmão, diga assim: irmão, o apelido dos falsos irmãos até hoje é espinho na carne. Diga assim: aprenda e não tente arrancar, faz parte. Aleluia, glória a Deus. Faz parte, pessoal. Filipenses 3,18. Eu gosto muito de Bíblia. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, que agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E não é dos de fora, é de dentro. Meu Deus. Vocês sabiam, querido, que Jesus também teve espinho na carne? Ah, pastor, eu sei, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. Foi, não foi? Mas não é desses espinhos que eu estou falando, não. Eu estou falando dos fariseus, que o perseguia, que queria destruir ele, que chamava ele de mentiroso, que chamava ele de Belzebu. Vocês estão entendendo, irmãos? Aquele povo que acompanhava Jesus nas viagens missionárias dele, muito parecido com Paulo, era todo o tempo perseguindo Jesus, procurando nele uma falha. Jesus teve espinhos também no seu ministério? Sim ou não? Sim. O que foi que Jesus fez com os seus espinhos? Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele também aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiu as vestes diante dele. Jesus morreu orando pelos espinhos. Já pensou? Pedindo para Deus perdoar os espinhos, aqueles que os perseguiram até debaixo da cruz, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí. E Jesus lá em cima orando e dizendo: Pai, perdoa esses espinhos, eles não sabem o que estão fazendo. Qual é a nossa posição diante dos espinhos agora? Hein? Orar por eles. Amém? Então, filho, guarda o alicate. Você que estava pronto para cortar o espinho, guarda o alicate. Porque o alicate não faz parte da obra de Deus para a tua vida. Para a obra de Deus da tua vida são os espinhos, e acima disso, a graça de Deus na tua vida, que nunca vai faltar. Diga para o seu irmão: diga, irmão, os espinhos não são o mais importante na tua vida. O que mais importa é o derramar, é a chuva da graça de Deus e do amor de Deus na tua vida, que nunca vai faltar. Aplauda bem bonito para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu posso perguntar: quem entender? Aleluia. Estou entendendo. Todos nós temos espinhos na carne. Para um é o marido, espinho velho doloroso dentro de casa, buchudo. Quando a irmã chegar em casa agora, o espinho está lá assistindo o Fantástico, fedendo a cachaça, olhando para a irmã e dizendo: vamos namorar. Aí quando a irmã chegar lá, der
de cara com o espinho e diga assim: ô Jesus, tem misericórdia, quebra esse espinho, repreende esse espinho da minha vida. Diga não, diga assim: Senhor, me dá da tua graça para me aguentar esse espinho. Aleluia. Sabe por quê, meu filho? Porque se esse aí foi arrancado, vai ter que aparecer outro. De forma que sem espinho a gente não vive. Entendeu agora, filho? Quer pular fora? Então vamos pro céu com espinho e tudo. Glória a Deus. O espinho às vezes é um filho, uma filha terrível, que lhe machuca, lhe maltrata, lhe pisa, lhe faz chorar. Pastor, o que é que eu faço com esse espinho? Ora e continua amando, e continua lutando, que Deus vai fazer a obra. Agora, quando Deus converte um espinho, aparece outro para tu continuar orando. Eita Jesus. E é se quiser ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Aguenta o espinho. Amém, irmãos? Às vezes o espinho, querido, é um colega de trabalho. Chato, nojento, perseguidor, perturbador. E você já orou não sei quantas vezes para o patrão botar para fora, até vontade de quebrar a cara do espinho, dizer um monte de coisa na cara do espinho, não foi, irmão? Diga não. Você tem que amar esse espinho e orar para Deus converter esse espinho. Porque no dia que Deus converter esse espinho, vai nascer outro. Diga para o seu irmão, diga: irmão, enquanto estivermos aqui, os espinhos também estarão. Glória a Deus. Deus tirou o espinho da vida de Paulo, mas prometeu dar a ele o quê? Diga assim: eu preciso é da graça. Diga: meu Deus, derrama muita graça na minha vida. Oh, glória! O espinho é um vizinho às vezes, chato de galocha. Meu Deus do céu. É, meu irmão. E às vezes é os próprios irmãos da fé. Terminando, bem na hora. Pastor, o que é que eu faço com o meu espinho, pastor, pelo amor de Deus? Você faz Mateus capítulo 5, verso 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre justos e injustos. Faça o bem, continue orando, e não tente arrancar a cabeça do seu espinho. Por quê, pastor? Porque se alguém é espinho para mim, muito provável que eu seja espinho para alguém. Você quer que Deus arranque o espinho de alguém? Não, queira não, pode ser você. Fica de pé, igreja. Deixa os espinhos aí. Deu para entender? Aleluia. Glória a Deus. A nossa tendência humana é fazer que nem Paulo, pedir para arrancar. Mas Deus disse assim: não, Paulo, arranco não, a minha graça te bate. Só vai com muita graça mesmo, porque tem espinho que é ruim de não aguentar. Mas se quiser ir morar no céu, tem que orar pelo espinho, aguentar o espinho e ainda abençoar o espinho.